essa doença, essa bactéria, ela pode passar de uma pessoa para outra. Então, é o que a gente chama de uma doença infecto-contagiosa. A doença tem um período de incubação muito longo. A média na literatura, descrita na literatura, é de 3 a 7 anos, mas ela pode demorar muito mais tempo, 10 anos, 20 anos para se manifestar. Então, o indivíduo fica com uma infecção subclínica, que nós chamamos, né? Ele tem infecção, mas não manifesta nenhum sinal e sintoma. Ele pode ficar nesse estágio durante muitos anos. Sinais e sintomas da hanseníase, eles são muito variados, né? A bactéria que causa a doença, ela tem predileção pela pele e pelos nervos periféricos. Na pele, ela vai manifestar com manchas, né? Uma mancha hipocrômica, que a gente chama uma mancha branquinha, mais clarinha, ou ela pode ser uma mancha mais escura. A principal característica dessas manchas é que ela tem alteração de sensibilidade. Então, o sujeito não sente bem naquela região. E nos nervos, quando os primeiros sintomas são em relação à alteração de nervos periféricos, o sujeito pode sentir formigamentos nas mãos e nos pés, pode sentir dor, dormência. O estado do Pará, hoje, é um dos locais que mais tem hanseníase no mundo inteiro, né? Então, por isso que é tão comum você conversar com as pessoas sobre hanseníase e as pessoas falam, eu conheço, eu já vi, já tive um parente, um primo, ou eu mesmo já tratei de hanseníase. Só para você ter uma ideia, Castanhal, onde é uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, e nós notificamos aqui por ano em torno de 50 a 70 casos. Só em termos de comparação, os Estados Unidos aí tem em torno de 300 milhões de habitantes, notifica 200 casos por ano. E a grande maioria deles entre imigrantes, né? A hanseníase faz parte de um grupo de doenças chamadas doenças negligenciadas. Quer dizer, são as doenças que recebem pouco investimento da indústria farmacêutica, que recebem pouca atenção dos próprios sistemas, né, de saúde dos países, e ela é extremamente relacionada com a pobreza. Então, a hanseníase já existiu em todos os continentes, em todos os países do mundo. Entretanto, os países desenvolvidos já conseguiram controlar a hanseníase como um problema de saúde pública, né? Essa situação socioeconômica e de saneamento básico e da qualidade do atendimento médico, todo esse cenário favorece a manutenção da transmissão da doença na nossa região. O sujeito, ele demora a entender, a perceber que aquela pequena mancha na pele, ele demora a entender que aquilo pode ser hanseníase. Uma vez que ele se incomoda com aquela lesão ou com uma perda de sensibilidade, quando ele vai procurar um médico lá no posto de saúde, muitas vezes esse médico não está disponível, né, para o atendimento. Então isso vai atrasando o diagnóstico. Como você tem um atraso no diagnóstico, esse sujeito vai ter tempo, né, de transmitir essa bactéria para outras pessoas, especialmente as pessoas que moram na mesma casa ou aqueles que não moram na mesma casa, mas têm um contato muito próximo, colegas de trabalho, por exemplo, né, isso é uma coisa importante. Vizinhos, essa é uma possibilidade. Agora, é importante dizer, ao mesmo tempo que eu digo que as pessoas que têm o contato mais próximo têm o maior risco de adoecer ou de contrair a infecção, é muito importante dizer que a hanseníase tem um tratamento e ela tem cura. E esse sujeito que está doente, a partir do momento que ele toma a primeira dose do medicamento, essa primeira dose do medicamento mata mais de 90% das bactérias. Então não existe motivo para medo. O fulano está tratando a hanseníase, eu não quero que ele venha mais trabalhar. Essa eu acho que é uma mensagem importante, né? O indivíduo que tem hanseníase e que está tratando, ele não transmite mais para ninguém, ele vai completar o tratamento e vai ficar curado, né? O que é importante é que ele seja diagnosticado precocemente. A doença, se deixada sem tratamento, ela tem um alto poder de incapacitar o sujeito, de deformar, né? Em outras palavras, popularmente falando, de aleijar o sujeito, né? E isso é tudo o que a gente não quer. E aí o Brasil possui uma certa liderança no cenário mundial em relação à pesquisa da hanseníase, primeiro porque nós temos muitos casos e segundo porque nós temos um grupo pequeno, mas bastante ativo
de pesquisadores no país. E aí, aqui no Pará, nós temos pesquisadores também bastante ativos, grupos ativos, e que lutam em diferentes frentes, né, para tentar encontrar uma solução que seja definitiva, né? Em última instância, o que a gente precisa para a hanseníase é de uma vacina, e no momento ela não está disponível, ela não existe ainda, né? Então tem alguns grupos trabalhando para tentar desenvolver vacina, e aí sim a gente poderia, né, começar a falar em eliminação da doença. Tem umas moléculas que são candidatas e a gente tem intenção de começar a testar em breve, inclusive aqui no Pará. E uma outra frente bastante interessante, bastante difícil também, é tentar desenvolver um teste rápido de diagnóstico, né? Um teste em que você pudesse, por exemplo, usar uma gota de sangue num testezinho rápido, como esse de gravidez, por exemplo, e em alguns minutos ter um resultado, independentemente da presença de um médico para fazer esse diagnóstico. Bom, nós temos um grupo, né, de pesquisa em hanseníase lá na UFPA, que é um laboratório, né, chamado Laboratório de Dermatoimunologia, que é coordenado pelo professor Cláudio Salgado, lá da UFPA, do ICB, e que eu faço parte já desde 2005. E nós iniciamos um projeto em 2009 que a gente começou a visitar municípios do interior para tentar entender qual era a real situação da doença nesses municípios. E o que a gente tem encontrado são uma situação realmente que foi muito surpreendente para todo mundo, né? Para você ter uma ideia, você chegar em uma escola pública, examinar crianças e detectar que 4% daquelas crianças estavam com hanseníase e não sabiam, a família não sabia, ninguém sabia, então esse foi um dado muito alarmante. Mas a gente aprendeu e a gente percebeu que, de fato, o número de casos é muito maior do que o que está registrado. Então, quando a gente vai lá no Marajó, que é uma região muito pobre, só para você ter uma ideia, nós temos quase 5.500 municípios no Brasil e o pior índice de desenvolvimento humano, que é um índice que, em última análise, avalia a qualidade de vida da população, o município, na última posição, é o município da Ilha do Marajó, um município chamado Melgaço. E a hanseníase é um dos problemas do município, né? Então você chega no município desse, com uma equipe altamente especializada, examina as pessoas, né? E aí em uma semana você diagnostica 40 casos de hanseníase. Índia, Brasil e Indonésia juntas correspondem por mais de 80% dos casos de hanseníase no mundo. O primeiro colocado em termos absolutos é a Índia, mais de 100 mil casos por ano, mas a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então, quando você calcula a taxa, né, por 100 mil habitantes, o Brasil fica em primeiro lugar. Então, nós temos pessoas no Brasil altamente capacitadas para fazer esse diagnóstico, né? Incluindo paraenses, né, que nós temos pessoas capacitadas. E tem um aspecto que aí, inclusive, foi um trabalho que nós ganhamos prêmio, né, na Bélgica, em 2013. Foi um trabalho utilizando o georreferenciamento de casos, né? O que é essa história de georreferenciamento? É o mapeamento. Então, a gente vai fazer, por exemplo, uma ação num município aqui como Castanhal. Então, antes da equipe de saúde vir para cá, eu fiz um mapeamento dos casos. Eu mapeei as residências das pessoas que haviam tido hanseníase. E aí, de posse desse mapa, eu fui capaz de fazer uma análise e mostrar e identificar qual era o bairro ou as ruas, né, as quadras no município de Castanhal que tinham maior risco de transmissão da hanseníase. Isso chamou muita atenção, né, dentro da comunidade de pesquisadores na área da hanseníase, gerou prêmios, convites para participar de outros projetos. Nesse momento eu estou participando de um projeto internacional que está sendo financiado pela Holanda, né? Projeto de mais de 9 milhões de euros, que vai incluir uma amostra, né, no estudo, uma amostra de 600 mil pessoas. Isso é um estudo muito grande. Está sendo realizado justamente na Índia, no Brasil e na Indonésia. Esse é o maior estudo clínico já realizado no Brasil
E a minha participação nesse trabalho é mostrar para a equipe, ou identificar nessas regiões, onde são as áreas de maior risco de transmissão da doença. Todos os nossos trabalhos que nós realizamos, eles são publicados. Nós produzimos artigos científicos que são publicados em revistas científicas internacionais de alto impacto. E esse trabalho lá na Ásia surgiu a partir de um trabalho realizado aqui em Castanhal, né?